Olá, bem-vindo a mais um devocional da nossa série devocional, O Advento. E hoje chegamos no nosso 22º dia de devocional, nosso 22º dia de Advento. E é maravilhoso, chegamos a mais um domingo, o último domingo antes do Natal. Lembra que o Advento começa 4 domingos antes do Natal. Hoje é o dia de acender a 4ª velinha e a última velinha a gente acende na noite de Natal, lembrando que Cristo rompeu com a escuridão e Ele é a nossa luz. Isso é maravilhoso. E aí mais uma notícia boa, muitas notícias boas hoje. A outra notícia é, faltam 3 dias apenas para o Natal. 3 dias. Eu já estou assim, muito feliz. Eu amo o Natal. Amo a realidade de que o Natal pode ser uma ferramenta usada para a glorificação de Deus. Isso é maravilhoso. Até no momento da ceia, quando você for comer, meu irmão, coma com sabedoria, coma glorificando a Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Até esse momento, usa isso para a glória de Deus. Amém? E o tema do nosso devocional hoje é Rei, Deus e Salvador. E para abordar esse tema, nós vamos ler hoje 4 passagens bíblicas, 4 porções. Só que são versículos menores, mas vamos ler 4, ok? Então já anota para não se perder aí quando a gente for começar a ler, ok? O primeiro está em Mateus 2, do 10 ao 11. O segundo está em Salmo 72, versículo 15. O terceiro em Êxodo, capítulo 30, versículo 34. E a quarta porção está em Êxodo 30 também, só que antes, dos versículos 22 a 25. Mateus 2, do 10 ao 11 diz: Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Salmo 72, versículo 15 diz: Tenha o rei vida longa. Receba ele ouro de Sabá, que ore por ele continuamente e todo dia se invoque bênçãos sobre ele. Êxodo 30, versículo 34 vai dizer: Disse ainda o Senhor a Moisés: Junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais. E Êxodo 30, do 22 ao 25 diz: Em seguida o Senhor disse a Moisés: Junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Em Mateus 2, quando nós vemos a chegada dos magos do Oriente, ao se encontrarem com Jesus, eles dão 3 presentes a Jesus: ouro, mirra e incenso. Você sabia que na antiga aliança, no Antigo Testamento, esses 3 elementos simbolizavam não só um presente simples que Jesus receberia, mas um sinal de que ele era aquele que eles deveriam adorar? A gente leu algumas passagens que apontam para essa realidade, mas eu queria falar mais com vocês sobre isso. Como esses presentes apontam para quem Jesus é. No Salmo 72:15, o ouro ele representa a realeza. Nós estamos vendo a Bíblia apontar para esse metal puro, a realidade da pureza, a realidade da realeza, da grandeza, a autoridade. O presente de ouro aponta para Jesus como o Rei dos Reis. Nós tivemos um estudo, um devocional falando sobre o Rei dos Reis e como ele receberia ouro de Sabá. Nós estamos vendo magos vindo do Oriente e trazendo ouro para Jesus. Nós vemos que a Bíblia toda se conecta de uma parte à outra. Quando Jesus ganha o incenso ele está relacionado com a adoração a Deus. Em Êxodo 30, versículo 34, que a gente leu, o incenso era parte das ofertas diárias entregues ao Senhor. Era parte da adoração contínua que os sacerdotes deveriam render ao Senhor, tanto no começo do dia como na viração do dia, no final da tarde. Então haviam 2 momentos. O próprio salmista, usando isso como exemplo, ele vai falar que seja meu erguer de mãos e a minha oração como incenso da manhã e da tarde, que eu estenda as minhas mãos em adoração ao Senhor
Então, quando nós estamos em adoração, nós estamos simbolizando essa queima de incenso, esse ar perfumado que sobe às narinas de Deus. Então, quando nós estudamos sobre o incenso ele está ligado à adoração e à oração. Já a mirra é um reconhecimento de que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo de Deus. Por quê? Porque o significado da palavra Cristo é ungido. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Não é que Jesus nasceu e Deus disse assim, seu nome é Jesus de Oliveira Cristo. Não, ele é Jesus o Cristo, Jesus o Mashiach, Jesus o ungido de Deus, aquele que foi separado para uma grande missão. Assim como o sacerdote na antiga aliança, ele só poderia iniciar o seu serviço após ser ungido, ser separado para o serviço no templo, assim foi Jesus. Jesus foi ungido. Jesus, ele é o ungido de Deus. E é muito interessante como essa realidade de que Jesus é ungido é algo presente nas Escrituras, porque a primeira vez que Jesus recebe óleo como um presente é quando Jesus ele nasce. Jesus nasce e um dos primeiros presentes que ele recebe é esse óleo precioso que vem lá do Oriente para Jesus. Mas as últimas vezes em que Jesus recebe óleo sobre si é perto da sua morte, quando seus pés são ungidos com nardo puro e quando no sepultamento ele seria ungido, ele teria o seu corpo lavado para o sepultamento e as mulheres iriam ungir o seu corpo. Então, em todo momento, Cristo é o ungido, ele é o escolhido de Deus. Esse presente nos lembra, em vários momentos durante a vida de Jesus, que ele é o escolhido de Deus e que era necessário que ele morresse para que nós fôssemos tornados perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo está em nós. O capítulo 2 de Mateus nos mostra que os magos se prostraram e adoraram ao Senhor. Nós adoramos, assim como os magos, porque nós adoramos a Jesus, por reconhecermos que Ele é o nosso Rei. E isso significa que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Adoramos a Jesus como Deus, porque a Bíblia declara que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada seria criado. Nós cremos que Jesus é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus, e os três se tornam um. Nós cremos que Jesus é Deus Filho encarnado, é a realidade física do Senhor entre nós, é o cumprimento da palavra que diz, Ele é Emanuel, Deus conosco. E nós adoramos a Jesus como nosso Salvador, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas nele tenha a vida eterna. Aquele que era o unigênito, o Filho único de Deus, abre mão dessa posição para se tornar o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Então isso é um privilégio e por meio do sacrifício de Jesus, nós fomos inseridos na família de Deus. Então que nessa época de advento você possa adorar o Senhor reconhecendo que Ele é Rei, Deus e Salvador. Assim como a estrela foi um instrumento de Deus conduzindo os magos do Oriente até o local onde estava Jesus, que por meio da adoração você seja cada vez mais atraído e aproximado de Jesus. Adore a Deus, tenha um dia para adorar o Senhor. Que esse domingo, dia de todo crente estar em culto, que esse domingo seja um domingo de adoração. Não apenas mais um domingo, mas o domingo onde você reconhece a divindade, a realeza e a salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Amém? Queria orar com você. Inclina a tua cabeça onde você está e eu queria orar junto com você. Amém? Pai, eu te agradeço por me conduzir a Ti, Senhor. Assim como trouxeste os magos do Oriente para perto de Jesus, por favor, Senhor, eu te peço, me aproxima de Jesus mais do que nunca. Jesus, eu te adoro como o meu Rei, o meu Deus e o meu Salvador. Que o Espírito Santo me ajude a guiar outras pessoas que estão longe de Ti, Senhor, para se aproximarem e adorar a Jesus junto comigo. Os magos presentearam Jesus com coisas significativas, coisas preciosas. Pai, fala ao meu coração. O que queres que eu te entregue nesse dia, Senhor? Qual é a coisa preciosa que eu devo abrir mão e entregar para Ti? Sei que tudo que tenho é Teu, mas eu quero dedicar-me intencionalmente a Ti, Senhor, em Teu louvor. Eu oro, Pai, e te agradeço desde já. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.
Amém. Que Deus te abençoe nesse dia, que seja um dia para você exaltar ao Senhor e louvá-lo de todo o teu coração. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe teu dia, que seja um dia alegre e leve na presença de Deus, e até amanhã no nosso próximo episódio da série devocional O Advento.